Olá pessoal, eu sou o Guilhermo, curador do Cineclube Mimese da Universidade de Mogi das Cruzes. No programa de hoje, temos uma grande entrevista com Afonso Shoa, diretor, roteirista e produtor que começou a sua carreira em longa-metragem com Mulher à Tarde, em 2010. Um pouco depois, lançou A Vizinhança do Tigre, um filme sobre o bairro Nacional, em Contagem, interior de Minas Gerais, em sua multiplicidade de situações e personagens. Em 2017, lançou em codireção com João Dumans, Arábia, um filme premiado e exibido em vários festivais ao redor do planeta, que resgata a figura do proletariado na nossa cinematografia. Agora, no meio de uma pandemia, Afonso lança 7 anos em maio, um depoimento chocante sobre a violência e a opressão no nosso país. Se você já conhece a obra de Afonso Shoa, tenho certeza de que vai se interessar por tudo que ele contou para a gente nessa entrevista. Se você ainda não conhece os trabalhos, eu tenho certeza de que você vai ficar interessado depois de ouvir tudo que ele contou para a gente sobre os mais variados temas e, evidentemente, sobre toda a sua trajetória. Quando foi na sexta-feira, umas 9 horas da manhã, as duas viaturas pararam na porta da casa da minha mãe de novo. Minha mãe tava na varanda e perguntaram pra ela: cadê o Rafael? Ela falou: não sei do meu filho não. Desde o dia que vocês pegaram ele, vocês não voltaram com ele ainda não. Cadê meu filho? Afonso, eu queria saber como está sendo, acho que é inevitável essa pergunta, lançar esse seu novo filme, 7 anos em maio, né, pela Embaúba, nesse momento tão extraordinário, né, da nossa história como sociedade. Como é que está sendo isso, lançar um filme assim, né, trabalhar um filme assim? Pois é, foi uma coisa meio, foi bem bastante nova assim para mim, sabe? Porque foi a primeira janela de exibição comercial do filme, né? Ele tinha passado só em festivais antes. E foi muito surpreendente, ao mesmo tempo bastante elucidador assim das questões do streaming, sabe? Do mercado de filme na internet, né? Eu acho que esse lançamento dos 7 anos tem esses aspectos, assim, né? Tem um aspecto de conexão com o tempo, né? Com tudo, com a pandemia, com toda essa questão aí do confinamento, enfim, que, claro que em diferentes medidas, né? Afeta todos nós, né? E então foi um momento de que eu, não tem como ficar imune a isso, né? Assim, foi um momento muito, é um momento muito estranho, né? E é um momento de que a internet como um todo, né, ganha muito poder, né, ganha muita importância na vida das pessoas, né. A gente lançou, né, tomou essa decisão de lançar primeiro na internet por conta do cancelamento mesmo do lançamento em salas de cinema, porque elas foram fechadas, né. Então foi meio que a sensação que eu tive foi como se a gente fosse jogado assim, como se fosse uma aceleração do tempo, sabe? Tudo isso que a gente ouve falar já há bastante tempo, de que o futuro do cinema é o streaming, é a internet e tal. E de fato as coisas vão caminhando para isso, né? Para uma maior importância mesmo das plataformas, da exibição online. Só que até então, principalmente para o cinema independente, para o cinema minoritário, que é o cinema que eu faço, assim, sempre essa parte sempre foi um pouco nebulosa, assim, e não era tão importante para a vida dos filmes, porque é um mercado muito grande, é um mercado muito das blockbusters e tal. Então não parecia algo tão fundamental para os filmes que eu fazia, né? E para filmes do tamanho dos filmes que eu faço, sabe? E de repente é como se a gente fosse jogado para um momento em que as pessoas falavam que seria daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, sabe? Tipo, quando só vai ter filmes online, ou então quando o cinema vai ficar tão minoritário que para o grande público talvez até mesmo essa experiência desapareça de alguma forma. É que eu senti que o streaming ele já está avançado, realmente tem muita gente que já está integrada a esse sistema de ver filmes, esse modo, né, de se relacionar com os filmes. E o nosso sistema, e para tipos de filme como os meus, a gente ocupa uma parcela muito minoritária desse mercado, sabe? A gente está fora, assim, a gente está excluído. Não é para a gente, sabe, que a coisa está sendo feita, não. E eu fico muito preocupado para pensar e tentando imaginar como que filmes como os meus vão sobreviver
no mundo em que isso for ganhando cada vez mais importância, sabe? A gente fez o sistema, o lançamento pela Embaúba, né? A gente usou um sistema que é o sistema mais barato, né? Porque a Embaúba é um distribuidor pequeno, não tem grana para criar uma plataforma, sabe? Criar um aplicativo, como que as grandes plataformas fazem. Então a gente fez um sistema que aluga por um site, né? O site da Embaúba, que conecta a plataforma do Vimeo, e aí, uma vez que você acessa o site, clica no link, vai para a plataforma do Vimeo, você consegue alugar o filme. Mas para alugar você tem que fazer um login, tem que ter cartão de crédito, tem que ter algumas coisas assim que não são tão comuns. E também a gente usou o sistema, que é o sistema da Embaúba, que é o de alugar um filme. Só um filme, como os 7 anos estava, você vai ver só os 7 anos. Esse sistema, eu consegui perceber, durante essa experiência do lançamento dos 7 anos, isso não faz muito sentido para o mercado de streaming. A galera hoje, o público do streaming, né, eles estão muito relacionados à ideia da plataforma. E as plataformas, com o seu modo de organização, de funcionamento e com o seu marketing, né, elas estão realmente criando uma forma de se relacionar com os filmes e com o cinema e com o audiovisual como um todo no momento atual, sabe? O que vai acontecer, então, com o cinema e com os filmes independentes? Porque as plataformas estão dominando muito, assim. Tanto é que está gerando um tipo de espectador, por todos esses fatores que eu disse. Eu acho que o saldo final é que vai gerando um espectador de plataforma, assim. Acima dos filmes, acima do que está lá na plataforma, a galera quer ter a plataforma. E o marketing todo, a promoção, o boca a boca, o buchicho que vai rolando aí pela internet, nas ruas, as pessoas conversando, é sobre as plataformas. A galera fica falando é sobre a Netflix, sobre a Amazon Prime, sobre a plataforma da Disney que vai surgir, enfim. Tem uma relação com o conteúdo, claro, assim. Todo mundo fica imaginando que tipo de conteúdo tem em cada plataforma, mas o marketing da plataforma em si, ele é muito maior do que os filmes, sabe? As plataformas, elas vão ganhando vão virando a verdadeira marca do cinema na internet. E aí elas vão trabalhando essa marca de diversas formas, ou porque tem exclusividade num conteúdo famoso, ou porque tem uma visão, né? Vamos dizer, uma visão curatorial, como o MUBI, por exemplo, sabe? Mas o que acontece é que as plataformas vão se sobrepondo aos filmes. As pessoas vão se relacionando e se interessando e se atraindo mais pelas plataformas do que pelos filmes individualmente, sabe? Sim. E, além disso, assim, essas plataformas vão ganhando esse poder porque elas têm grana de marketing para fazer essa promoção, para poder atrair o espectador, e elas têm grana para construir esses aplicativos, têm grana para investir em programação, em trabalhar o seu algoritmo, saca? E isso é muito caro. E ao mesmo tempo é isso, como os filmes vão diminuindo de importância em si, como que vai importando é mais a plataforma, fica e para os independentes fica super difícil de conseguir competir com essa estrutura de marketing e de programação, estrutura logística, de inteligência artificial mesmo aí, que essas plataformas vão desenvolvendo. A gente fica se perguntando assim, cara, qual que vai ser o futuro para o cinema independente? Porque distribuidores independentes ou mesmo plataformas minoritárias, como a Embaúba, ou uma plataforma, como já teve algum no Brasil, a Lume, gente que tentou fazer uma plataforma menor, deu errado, assim, sabe? Alguns já até faliram, o Lume, por exemplo, não deu certo, o IndieCine, que veio depois do Lume, também não conseguiu se sustentar, porque é um mercado voraz, assim. A Netflix detém uma fatia gigantesca, né? 50 milhões de pessoas no Brasil têm esse troço, segundo aquela reportagem da Folha. Então é muito difícil de competir e não tem grana para ter estrutura para poder fazer um aplicativo e organizar a plataforma igual eles fazem, né? Nas salas já era, né, uma coisa muito complicada, Total. né? Ficou esse cenário realmente muito pessimista que você pintou, né? O ideal, eu vejo, para o cinéfilo seria ter a sala, né? Enfim, mas também aí a gente está falando de capitais, né? Também o número de salas no Brasil é uma vergonha, né? Nesse sentido. Total. E aí eu poder achar esse filme de alguma forma, mas claro, não é todo mundo que tem, né, a perseverança para falar, enfim, e tem aqui toda a questão do cartão e tudo isso, né? Mas
é de fato Sem dúvida. muito, muito preocupante. Como eu estou dizendo, É, a questão da sala já era muito preocupante. E aí o que eu achei muito interessante que você colocou, Afonso, me parece que para você é realmente muito importante esse contato, né? Enxergar essa reação, né, no público, né? No seu trabalho. E aí na internet fica muito difícil, né? fica difícil, fica difícil. Eu acho que é importante, porque eu acho que é o diferencial do cinema independente que a gente tem, sabe? É reconfigurar a experiência do cinema mesmo, assim, transformar ela em algo mais, não Uhum, só consumir um conteúdo, né? Que essa é a palavra da moda. Tudo é uhum, conteúdo e tudo é consumo ao mesmo tempo, né? sim. E a experiência da sala e a exibição independente, os lugares de exibição com uma pegada mais cultural, que tem uma proposta para além do entretenimento, aí é que você pode ter uma experiência que eu acho mais interessante, sabe? Que não é uma experiência só de consumo de conteúdo, que é uma experiência de troca de percepções, troca de Uhum, olhares, enfim. Isso eu acho mais interessante. O foda é isso, assim, para poder lidar com tudo isso, para ambos os circuitos, né, tanto de salas, mas também para o de internet, a única solução que eu vejo seria uma presença, né, do Estado, né, uma presença de uma instância pública mais forte. Eu, uhum, sinceramente, acho assim, que o ideal, em primeiro lugar, assim, cara, o streaming tem que pagar imposto. Eles não pagam imposto até hoje no Brasil, sabe? Não uhum, tem regra, não tem lei. E a gente é um problema que, na verdade, é para a internet como um todo, né? A gente está vendo o problema no mundo hoje, com a ascensão da extrema-direita, uhum. o que está conduzindo, né, a gente ter deixado a internet tão sem regulamentação durante todo esse tempo, né? Como que realmente a nossa relação com conhecimento e com nossos valores, né, de culturais, espirituais, sociais e também políticos, como que tudo isso foi afetado por essa tecnologia e por essa liberdade indiscriminada que a tecnologia teve e por ela estar totalmente atrelada ao consumo, à economia, sabe? Toda vez que eu deitava lá para dormir na calçada, em algum lugar, sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Shhh, ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele. Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso. Sobre os 7 anos, é, ele tem um formato muito, muito rígido, talvez, né? Em 3 segmentos ali, né? Uhum. Você já pensou isso desde o começo? Né, a gente tem aquela espécie de resgate memorial ali, né? De um ato traumático, um depoimento e que vira um monólogo, que vira um diálogo, e ali uma coisa mais encenada no final. Era assim desde o começo, Afonso? Como é que foi o processo de escrita desse seu média novo, dos 7 anos em maio? Uhum. Não, não era assim, não. Isso foi. O filme acabou tomando a forma. Ele só encontrou sua forma na montagem. É claro que na filmagem, pelo fato de eu ter gravado essas cenas, eu já estava prevendo de que elas poderiam participar do filme de alguma forma, Uhum, né? Mas é só na montagem que isso foi concatenado, assim, que esse ponto de encontro entre essas cenas foi encontrado, sabe? É, mas no começo, o filme se modificou muito durante o processo. Isso é uma característica dos filmes que eu faço. Assim. Isso também é uma marca que está nos outros filmes desde o Vizinhança. O processo transforma e transformou muito o filme, né? Tem até uma frase que eu já até falei numa entrevista por aí e tal, vou ficar me repetindo, mas é porque eu acho que faz sentido uhum, para a experiência dos 7 anos, mas também para os outros filmes, que, na verdade, para mim, o filme é aquilo que sobrevive ao processo. O processo ele é uma mescla de muitas coisas, de experiências, de vivências, de encontros, de desencontros, de atritos, de erros e de acertos, de falhas e de sucessos. E o filme é que sobrevive a tudo isso, sabe? Assim, é o que resta de toda essa experiência do processo, sabe? E nos 7 anos eu tinha imaginado um filme que tem a ver, claro, né? Tem alguma coisa que se mantém, mas era diferente. E a minha primeira, o que tem de
de coisa, de estrutura que se mantém no filme, né, desde o começo, era que eu queria um filme em que o depoimento, em que o testemunho, a fala de um sujeito para a câmera, se convertesse num diálogo. Eu queria explorar essa transição entre documentário e ficção, também no aspecto formal, assim, pensar que, na verdade, uma entrevista ou um depoimento pode ser um pedaço de um diálogo, de uma cena de diálogo. E a questão era saber, então, onde colocar a câmera, como conduzir, onde colocar a câmera e que tipo de relação de linguagem é que conduz para que a gente entenda uma coisa como uma entrevista e outra coisa como um diálogo, sabe? Tinha uma coisa um pouco de experimento formal aí mesmo, assim, sabe? Era meio com uma tentativa de investigação do que faz a gente entender que aí é uma entrevista e que aqui é um diálogo. Isso em termos de postura de corpo, de voz, de direção do olho, de lugar da câmera, construção do plano. E eu queria fazer, então, explorar essas, vamos dizer, esse entrelugar, assim, sabe? Em que a cena pudesse ser, ao mesmo tempo, uma entrevista e um diálogo, sabe? Eu queria fazer essa transição. Eu queria explorar, mais uma vez, essa transição entre documentário e ficção, só que nesse aspecto, no aspecto formal. Entender qual que é a forma da entrevista, que é a forma básica do documentário, e a forma do diálogo, que é a forma básica da ficção. Então isso já tinha no filme. O filme era um depoimento que se convertia em diálogo. Aí a primeira mudança é que no começo eu tinha imaginado o depoimento não sem plano único. Eu tinha imaginado cortes. E a primeira vez, o filme foi filmado em 2 anos, né? Filmado um pedaço em 2018 e um pedaço em 2019. Em 2018, na primeira vez que eu fui filmar, eu segui essa minha ideia. Eu fiz o depoimento cortado, planejando cortes e saltos no depoimento. Saltos, inclusive, de lugares. Eu tinha gravado em lugares diferentes. Eu ia juntar momentos diferentes do relato, lugares diferentes do relato, numa história só. Eu ia manter a voz contínua e o espaço iria mudar. Eu estava apostando que isso podia ser interessante e tal, e fui nessa. Quando eu fui para a montagem, em 2018, 2019, eu saquei que estava errado. Eu não gostei. Me pareceu um grande erro, na verdade, a forma que eu tinha feito o filme. Eu acho que eu percebi com o João na montagem de que essa construção formal que eu tinha pensado, ela estava servindo como um elemento de distração para o espectador. A gente não estava conseguindo se conectar tanto na história do Rafael. E esse filme eu fiz para que a história dele viesse, sabe? Para que o cinema encontrasse a história dele. E quando eu senti que a minha construção formal estava atrapalhando, servindo de alguma maneira como obstáculo para que a gente se envolvesse na história, eu decidi mudar tudo. Foi também por isso que eu voltei para o set de 2019 para regravar esse depoimento num take único, pensando então num plano só. A outra diferença do plano inicial, né, do projeto inicial para o filme que ficou, é que é a cena da reencenação que abre, né, que é o primeiro desses 3 blocos que você disse. No começo eu tinha pensado essa cena para o final. Eu tinha imaginado fechar o filme com ela, tentando construir na minha cabeça, né, o personagem e a relação dele com o acontecimento, né, com a noite traumática, na base de uma espécie de pesadelo, sabe? Para mim era uma coisa de que eu queria mostrar que essa história estava voltando, que mesmo quando o Rafael tivesse entre amigos, porque as pessoas que estão na encenação com ele é tudo amigo, pessoas que, como ele, né, moleques de periferia. Aquilo mesmo enquanto ele tivesse entre os dele, aquilo voltava, sabe? Então, essa era a minha ideia. Eu também cheguei a fazer esse teste e eu não curti. Também porque me pareceu redutor do que era o Rafael. Parecia para mim que eu estava dando um vaticínio pro Rafael e não era muito fiel à relação que o Rafael tem com a própria história, sabe? Não era, a relação dele não é tanto essa do pesadelo. É claro que é ruim, é claro que é traumático, que o cara lembra, mas a vida dele continua. E ele tem muito mais, conhecer o Rafael pessoalmente, isso é perceptível, ele tem muito mais uma alegria, um prazer em estar vivo, uma generosidade com a vida e um otimismo até irrefreável que ele tem. Ele é muito mais nessa balada do que um sujeito que se sente aprisionado na própria história. Então eu quis mudar o final do filme
E eu estava, na verdade, durante a filmagem, sem saber muito como que ia filmar, cogitando, então, até mesmo terminar com o diálogo dele com o neguinho, com o interlocutor, né? E foi durante a filmagem que eu tive a ideia da cena do jogo final, do morto-vivo, né? Que é a terceira grande diferença, né? Entre a ideia original e o filme final. Essa cena surgiu durante o processo. Eu tinha ela na cabeça, eu tinha pensado até para um outro filme e tal, ela ficava na minha cabeça. Eu tive essa ideia dessa cena, estava andando no bairro lá onde eu moro, no bairro Nacional em Contagem e tal, e aí eu vi umas crianças jogando esse jogo e eu saquei que aquele jogo era muito militar, que era um negócio interessante, e aí eu tive essa ideia de fazer essa transformação simbólica ali, né, mudar um pouco o sentido do jogo. E essa ideia, aí fiquei só com essa ideia. E de repente, durante a filmagem, eu falei, cara, essa ideia que eu tive, acho que ela encaixa nesse filme. E esse foi em 2018 ainda, na primeira vez que eu gravei. Falei com a equipe, só que a gente já tinha feito plano de filmagem, estava organizadinho, né? Não tinha nem espaço para incluir uma nova cena. Aí deixamos ela assim, se a gente conseguir andar rápido, né, filmar as coisas aqui, a gente filma ela no último dia. Aí no primeiro ano de filmagem, evidentemente a gente se enrolou pra caramba, teve um monte de coisa que aconteceu, deu um monte de confusão, aí não deu para filmar. Aí montei e tal, passei por esse processo da montagem que eu te falei, não gostei desse final com a encenação fechando o filme, não curti o depoimento como eu tinha feito, tal. Falei, bom, vou ter que voltar para o set e vamos reformular o filme. Vamos em busca agora do que eu senti que é onde a força do filme está. E nesse processo eu falei com a equipe, cara, eu queria fazer aquela cena que a gente não conseguiu fazer no primeiro ano. A galera, massa, gostei. A produtora Camila e o assistente de direção Vinícius tinham gostado da ideia também. Falei, beleza. Só como era uma cena difícil, a gente deixou ela para o último dia de gravação. E, na verdade, a equipe depois me confessou, eles nem estavam botando muita fé, não, achou que não ia dar certo. Porque a gente tinha que ter muita gente, sabe? Mas aí a gente conseguiu, cara, de um jeito meio milagroso, assim, conseguimos juntar muita gente, conseguimos fazer um corre lá no bairro, saímos de Kombi, chamando o pessoal, conseguimos reunir 40 e tantas pessoas, e aí deu para fazer a cena. Mas era também uma cena que eu não estava muito seguro dela, não sabia como é que ia ser, como é que as pessoas iam reagir, se o sentido que eu estava imaginando ia dar certo. Eu estava apostando que se ela desse certo, ela poderia encerrar o filme, porque eu achava que teria a ver. Quando eu comecei a pensar na cena, eu reescrevi o diálogo, só que eu falei, cara, se eu conseguisse terminar desse jeito, vai ser legal, porque eu acho que vai dar a dimensão do que eu estou querendo, que é expandir a história do Rafael numa coletividade. Que isso que eu estava querendo. Quando eu saquei que eu não queria aprisionar ele, eu queria libertar. Legal. Eu não queria deixar ele preso no pesadelo, então eu queria dizer que a história dele era do mundo. Essa é a música do Neguinho! Essa é a música do Juninho! Essa é a música do Juninho! Do Juninho! Essa é a música do Juninho! Essa é a música do Neguinho! Acabou-se o cara doce. Quando foi que você percebeu que o bairro Nacional era alguma espécie de microcosmo, né, de um Brasil, ou pelo menos de uma forma do Brasil, né? Você percebeu isso? Claro, você tem a sua vivência lá, mas em que momento, com a Vizinhança do Tigre, né, que você... Como foi esse processo? Eu vou lá... Claro que tem todo esse work in progress, né, que você mesmo afirma que faz parte do seu processo criativo, mas em que momento você percebeu isso é um microcosmo muito significativo do nosso país? Eu acho que tudo, para mim, tudo tem muito a ver com a minha experiência do meu filme anterior ao Vizinhança, porque eu tenho um primeiro filme que chama Mulher à Tarde, um filme com um processo também muito peculiar, enfim. E é um filme que é bem diferente dos outros, sabe? Um filme que comecei a fazer em 2007 para 2008, bem moleque, que ecoa muito de umas referências e de umas paixões minhas daquela época, muito obcecado por um cinema contemporâneo mais oriental, da duração, sabe? Muito um cinema que já hoje é bastante antigo, na verdade, assim. É aquele cinema que eu chamo de o primeiro cinema do digital, assim, um cinema muito deslumbrado com a possibilidade do digital, sobretudo a possibilidade da duração,
A duração que era tão difícil em película, né, tão cara em película, ela é um potencial que o digital traz para o cinema. E esse primeiro cinema contemporâneo ali do começo dos anos 2000 é um cinema muito apaixonado pela duração no digital. E o Mulher à Tarde é um filme que ecoa essas paixões minhas por aquele cinema naquele momento. Mas é um filme que eu gosto do filme, gosto bastante, tenho muito orgulho de muitas coisas. Claro também que tem um monte de coisa que eu acho furada, que muito moleque, né? A gente vê as primeiras coisas, a gente fica sempre naquele misto entre a vergonha e o orgulho de algumas coisas, mas tem muita coisa que eu gosto, assim. Só que é um filme que reflete quase uma outra encarnação, sabe? E, acima de tudo, é um filme que tem uma relação com o mundo e com a criação muito no nível do exterior, sabe? Parecia muito uma coisa que era fora de mim. E, de alguma maneira, assim, eu não me sentia... Hoje eu não me sinto 100% reconhecido naquilo, claro, porque a gente muda, né? A gente não é o mesmo tempo todo, né? E, acima de tudo, eu não me reconheço nesse ponto de vista com relação ao mundo, que tinha uma certa distância, sabe? Uma distância um pouco exacerbada. E eu lembro de um episódio, assim, no Mulher à Tarde, foi quando eu filmei uma cena que eu tinha pensado e tal, que a personagem está num ônibus, é uma personagem feminina, uma mulher, uma jovem mulher, uma menina, 20 e poucos anos, e aí tem um sujeito que vai vender canetas no ônibus, sabe? Essas coisas que acontecem em cidade grande, esse pessoal de droga, clínica de recuperação, que aí faz um trabalho social, vai vender uns troços aí pela rua e tal, e aí vende lá no ônibus, e aí, tipo, o pessoal da produção fez essa pesquisa, chamou uma pessoa para fazer o filme, e aí o personagem chamaram um menino do aglomerado da Serra, que é uma favela aqui de Belo Horizonte, então um cara legal, o Vini, e massa, ficamos trocando ideia e tal, e um cara de periferia, um cara negro, era um cara de uma balada totalmente diferente do universo do filme, assim, da maioria da equipe, mas tinha mais a ver, inclusive, com o meu bairro, comigo, sabe? E quando eu fiz essa cena, pelo meu apego à estrutura formal do filme, que trabalhava muito com extra-campo, eu botei ele fora de campo. Eu enquadrei ele fora de campo, ou no outro plano que eu acabei não usando no filme, desfocado, com interferências na imagem, muito apegado ao trabalho plástico, sabe? E beleza, eu fui fiel ao que eu estava querendo fazer naquele momento. Mas depois eu me senti incomodado com isso, sabe? Porque era o cara que tinha mais a ver comigo, com história, tinha muito a ver com o bairro Nacional, um cara de periferia, um cara negro, eu botei ele fora de campo. Eu fiquei me sentindo mal com isso, sabe? E achando que tinha um problema aí. E o Vizinhança, que tem outras questões, evidentemente, né? Não é só isso, né? Jamais, não é só um evento que me leva para o filme. É, de alguma maneira, uma resposta a esse incômodo. E buscar responder esse incômodo na chave da proximidade total. Ao invés de ser um filme como era Mulher à Tarde, de uma distância, de uma observação distanciada, um pouco gélida do mundo, o Vizinhança, para mim, é a vontade de se irmanar com o mundo, sabe? E foi muito isso que me levou ao filme, de tentar conviver, de tentar fazer do filme uma forma de vida, e de fazer do cinema uma forma de convivência, sabe? E eu fui, então, no nível radical, ao invés de tentar buscar essa distância, buscar extrema proximidade, não extrema, porque eu não fui filmar minha família, por exemplo, mas de filmar o que estava ao meu redor, de filmar o que eu conhecia, de filmar aquilo com que eu tinha mais intimidade. E ao mesmo tempo que tinha mais curiosidade. Por que foi o processo? Então vou filmar o que eu conheço, filmar o que está perto de mim. Porque eu acho que nesse processo eu vou me descobrir mais do que se eu tentar ficar olhando o mundo por uma distância segura, sabe? E nesse processo eu fui sacando que assim, mas eu também não conheço isso que eu acho que eu conheço. Eu me atraio porque eu não conheço aquilo que eu vejo todo dia. Porque eu não conheço todo mundo, então tão bem, 100%, todo mundo que eu vejo nas ruas, nos botecos, nos ônibus, saca? E eu fui sacando que isso é que era o potente para mim. Mas o legal era isso. É eu conhecer e desconhecer ao mesmo tempo. É eu buscar esse desconhecido naquilo que eu já conheço. Ou buscar o conhecido naquilo que eu desconheço, saca? Essa dinâmica, esse tão longe, tão perto, quando eu saquei isso, eu falei, isso é interessante. E isso me pareceu interessante por conta disso que você disse, assim. Falei, cara, é interessante porque, de alguma maneira, na vida desses meus amigos aqui, na vida que a gente vive no bairro Nacional, tá o mundo também. Eu acho que estava muito... Isso tem uma coisinha que fica na cabeça aí, os versos do Alberto Caeiro, sabe? De ler aquelas coisas e
ele falando do rio da aldeia dele, que é maior do que o Tejo, porque é o rio da aldeia dele. E muito inspirado por isso, dizendo, cara, assim, acho que às vezes, também pensando em cinema brasileiro, né, às vezes o problema de querer falar do Brasil é de tentar reduzir o Brasil a uma abstração, tentar falar da periferia, é reduzir a periferia a uma imagem só, quando na verdade a coisa é muito mais múltipla, né? E isso que me estimulou também a fazer o filme, dizer, cara, a periferia está aqui também. Ela não está só no Capão Redondo, não está só nas músicas dos Racionais. Os Racionais está aqui também, Sim. de outro jeito, do jeito que eles estão pensando, sacou? A favela não é só o Vidigal do Rio. A favela não é só o Morro da Mangueira. E de alguma maneira também então, tudo isso está no bairro Nacional. E tem outras coisas mais. Tem outros modos de vida, pensamentos e jeito de viver que só tem ali no bairro Nacional, mas que também vai ecoar qualquer outra quebrada, sacou? E que vai ecoar o Brasil. E pensando que assim, não, na verdade, para mim é isso. Para poder falar do Brasil, eu preciso falar da minha aldeia. Para poder pensar no mundo, eu preciso olhar para a rua de casa. Porque é de uma complexidade muito grande e não é nada monocromático, né? Como você descreveu. Tem essa coisa muito clara no seu filme. Eu acho que eu vi algum bate-papo que você participou. Eu acho que tem uma menina que fala assim: eu não sabia que se ouvia black metal na periferia. Acho que teve isso por causa daquele personagem, né? Que você conta que ele era super doidão, né? E tal, que era meio complicado de trabalhar. Mas tem isso do próprio rock, né? Dessa coisa que não é nada monocromática, né? Da complexidade. Não é. Não é nada, assim, cara. A periferia é muito mais múltipla do que as pessoas e do que o Brasil, vamos dizer, o Brasil sociedade, a intelectualidade, a mídia, o establishment de pensamento, reflexão e de política. Não tem noção ainda para mim, não está muito claro a multiplicidade que é a periferia brasileira, sabe? Quer que eu te ajude aí? Não, precisa não. Segunda-feira começa as aulas, né, Zé? No primeiro dia eu não vou não, filho. Você vai? No primeiro dia eu não vou não. Queria nunca. Você mata a aula todo dia, Zé? Matava, né? Agora não mata mais, não. Nem aula tem. Mudou, isso te transformou também, transformou seu olhar, né? Como você está descrevendo. Ele é um divisor de águas para você, a realização do Vizinhança do Tigre, nesse sentido? Sem dúvidas, sem dúvidas. Mudou minha vida completamente. Assim. Primeiro porque fez eu ficar mais amigo daquelas pessoas, que eram amigos de bairro, mas eu não era tão amigo, assim, por exemplo, do Juninho, do Neguinho, do Menor. O Menor e o Neguinho eu nem conhecia antes de fazer o filme, então o filme trouxe essas duas pessoas para minha vida, que são amizades, pessoas que estão sempre comigo. O Neguinho você conheceu filmando o Menor, não foi isso? Foi naquela primeira cena né? que ele aparece. Ele entrou. Do almoço, né? Ele bateu no portão e o Menor pediu para ele entrar, estava sendo filmado. Eu falei, não, pode chamar. E ele entrou. E ele viu a câmera e aí a gente pediu para repetir a cena e ele já estava atuando um segundo depois de ter trombado com a câmera pela primeira vez. E aí ficou, né? Porque agora tá em todos, né? O trabalho nas mexericas era agradável. As frutas só dão uma vez por ano. Com sorte, de maio até agosto. Em julho mesmo que estourava. Os pés ficavam tudo carregados. Era tanta fruta que até caía no chão, apodrecendo. A história do Arábia se confunde muito com a biografia do Aristides, mas há também a questão do conto do Joyce, né? Sim. O que te chamou a atenção no conto do Joyce em si? Porque para quem confronta os dois, né, aparentemente precisa uma leitura, né, leituras, né, muito várias delas tanto do filme quanto do conto. Então acho que é mais interessante perguntar
A você, Afonso, o que te chamou a atenção nesse conto do James Joyce para a produção, para escrever o Arábia? Sim. Antes de tudo, assim, é porque isso é um negócio meio difícil de definir mesmo. Mas, assim, o Acho que o Arábia tem muito a ver com o Juninho, mas não no sentido biográfico, no sentido de fatos da vida, de acontecimentos, sabe? Até porque vamos dizer assim, a situação dramatúrgica do filme, a composição de acontecimentos, de situações, ela é totalmente ficcional, não tem nada a ver com a vida do Juninho. O Juninho nunca passou por lugares e nem aqueles trabalhos, sabe? Pô, tem algumas conexões, mas são pequenas, assim. A conexão que eu sinto, e onde acho que o filme e o personagem refletem, né, o ator, eu acho que é no espírito, é na forma de encarar a vida, é na percepção, uma percepção e pensamento sobre o mundo que está muito conjugada com a experiência real, sabe? Um pensamento e uma reflexão que surge da lida com as coisas, que surge da própria vida mesmo, sabe? Então, você conhece mais nisso. Você conhecer, por exemplo, o Juninho. Juninho tem nada a ver com o Cristiano. O Cristiano é muito sério, calado, taciturno. O Juninho é um furacão, cara. Bicho não para quieto um segundo, super engraçado. O cara é um cômico. E quando a galera conhece o Juninho mesmo, acho que fica mais admirada do grande ator que ele é. Porque não é natural, ele não é o Cristiano naturalmente. Ele construiu, junto com a gente, evidentemente, né? Mas também, muito pelo talento dele, aquele personagem que não é necessariamente, não tem tanto a ver diretamente com ele. Então o cara é fera mesmo, assim. O cara tem muito tamanho, grande ator. Agora, do conto, né? Cara, o conto é lindo, assim, eu amo esse conto. Eu adoro mesmo, assim, eu gosto do Dublinenses como um todo, mas esse conto em especial. Eu lembro quando a gente conversou, e o João, pensando nesse conto, né? Que tudo começou quando a gente queria fazer um curta adaptando esse conto, e a coisa foi crescendo tanto, a gente perdeu tanto o controle que virou longa. E virou um longa que não tem nada a ver com, em termos de matéria, narrativa, né? Não tem nada a ver com conto. Mas quando a gente começou, né, inspirados pelo conto, o que chamava muita atenção da gente, cara, era esse contexto proletário, sabe? Aqueles bairros de Dublin que estão retratados ali na Arábia. Esse contexto proletário, religioso, escuro, opressor na sua própria natureza, sabe? Que abriga histórias e personalidades maravilhosas, sabe? Um contexto entre uma espécie de opressão exterior e uma potência interior, sabe? Como que tem aquele personagem tão desejoso, tão cheio de vida, explodindo de paixão pela vizinha, doido de amor por alguém, sabe? E ali, naquele contexto tão obscuro, sabe? Tão encerrado. Outra coisa que tem no conto que é fundamental, eu acho que aí é a coisa que talvez seja a única coisa que passa ainda para o filme, sabe? E que está no Dublinenses como um todo, não está só no Arábia, não. Mas é a epifania. É essa consciência, né, que desperta no personagem, essa percepção de mundo. Não chega a ser nem um esclarecimento do mundo. Às vezes no Dublinense, às vezes não é, sabe? No caso do Arábia, eu acho que até é. É uma espécie de pré-revelação, de que o cara entende o que é o mundo, entende o que é ele mesmo, entende o que é a vida, entende uma espécie de suco humano ali que ele percebe. Mas é como que personagens e criaturas tão simples, proletários, bastardos, órfãos, escritores de segunda categoria, gente que não vai ser célebre nunca na vida, bêbados, esses beberrão do Joyce que tem tudo quanto é escrito dele, sabe? Como que essas figuras elas conseguem ter percepções tão agudas da existência, como que reflexões tão potentes, né? Percepções tão fortes e tão precisas sobre a experiência, como essa do personagem do Arábia, por exemplo, podem sair de cabeças tão simples, tão comuns,
sabe? De vidas tão regulares. Isso eu acho muito maravilhoso, sabe? Assim, eu acho muito potente. Eu acho que isso é uma grande inspiração para o filme. Eu acho que isso permaneceu de alguma maneira no filme, sabe? E eu acho também outra coisa que me atrai no conto é essa sensação de que existem sempre a vida é o que se experiencia enquanto a gente vai se desviando das forças que nos guiam, né? Existem sempre várias coisas que estão nos guiando, que estão nos oprimindo, que estão nos conduzindo o tempo todo, sabe? Eu acho que isso está muito no conto, né? Resumido naquela tarde em que ele espera, que o menino, o personagem principal do conto, espera o tio voltar do trabalho e do bar, e aí ele fica então com o tempo dele, toda a ansiedade dele de ir para o Arábia, totalmente à mercê do dia do tio, do relógio do tio. Ele está absolutamente à mercê do que o tio planejou para o seu dia. E isso tem a ver também com a reflexão dele ao final, né? Ele fala que se percebeu uma criatura tangida e ludibriada pela vaidade, né? É isso, sabe? Assim, eu acho que a vida de todos nós, isso é um pouco essencialista, mas eu não acredito nisso, é o que a gente experiencia tentando se desviar dessas forças que nos guiam. Forças que são maiores do que nós, opressões, poderes que se esbatem, que controlam o nosso tempo. Está todo mundo sempre aí, de alguma maneira, principalmente os mais pobres, à mercê de algum tio, de algum relógio, de algum tempo, que vai poder, de fato, elucidar e dizer o que ele pode ou não pode fazer. Com 4 meses de fábrica, me mudaram pro turno da noite. Dormir de dia era um trabalho. Não descansava direito. Te digo que vale mais dormir 2 horas de noite do que 8 de dia. O Arábia é o seu filme posterior, né, com o João, do Vizinhança, Sim. só que são proporções e são modos de produção muito diferentes, né? Foi uma dificuldade isso para você? É uma adaptação também? Ir para uma coisa um processo de produção que me parece muito mais pessoal para uma produção como a Arábia? Uhum. Não, sim, certamente foi uma diferença, foi um desafio, né? E nesse caso, para mim, para o João, nós dois sentimos como um desafio por motivos diferentes. Foi o primeiro longa dirigido pelo João. Ele tinha feito antes um filme com as fotografias do pai dele em Ouro Preto, um filme menor, mais intimista, mais ensaístico. Então foi o primeiro contato dele, com estruturona. Não, também, assim, depois eu vou falar disso, não era uma estruturona também, não. Mas, assim, Tá. tinha gente ali, tinha equipamento, tinha coisas que dependia da gente, né? E para ele foi, então, um desafio de ele dirigir o primeiro longa. E para mim foi um desafio de lidar com uma estrutura e com organização que é de ficção, que era maior que a do Vizinhança, que tinha mais obrigações, que tinha mais coisa em jogo, sabe? Se um erro no Vizinhança, se eu errasse um dia de filmar, desse errado, beleza, fui eu sozinho, então ia eu e o Arley filmar, assim, 2 pessoas, velho, foi mal, deu ruim, viu? Vamos lá tomar um. Se desse errado no Arábia, tinha que falar com 10 pessoas, assim, pô, galera, foi mal, tá uma merda, eu não sabia. É pior ter que se desculpar para 10 pessoas do que para uma, sabe? Ou para nenhuma, como quando às vezes eu filmei sozinho. Foi um desafio, mas ao mesmo tempo, e foi muito louco, a gente sacou muito isso na montagem. A gente já tinha percebido, conversado um pouquinho durante a filmagem, mas na montagem ficou claro pra gente. Como apesar de diferentes, os filmes tiveram uma conexão de processo também. Teve algo aí parecido. E, na verdade, foi um momento que eu e o João, a gente acabou se descobrindo, assim, descobrindo enquanto cineasta mesmo, sacando que, cara, o que tem de parecido claro que também tem muita incompetência, erros, tem inexperiências, um monte de vacilos nossos aí também no jogo, mas tem um jeito de fazer cinema que a gente gosta, sabe? A gente começou a reconhecer que o que esses 2 filmes tinham de parecido, na verdade, refletia um jeito nosso de fazer cinema, um jeito que a gente gostava de fazer cinema. E até porque o João também participou do Vizinhança, sabe? Viveu um pouco do processo. Fez a montagem, participou da escrita, participou de algumas filmagens também. Então,
e agora ele está fazendo um filme novo, então esse método está voltando a se replicar na experiência dele. Por minha vez, os 7 anos também tem conexão com isso. A gente sacou ali que, porra, é um jeito que a gente gosta de fazer cinema, sabe? Então, assim, apesar do Arábia ter uma equipe maior, tem mais estrutura, tem mais grana, tem, mas ao mesmo tempo, assim, acho que o filme engana muito, porque era uma equipe de 10, 12 pessoas, na fase final da filmagem era uma equipe de 5 pessoas, 6 pessoas. Então também não era nada de uma equipe gigantesca, tem curta de faculdade privada de cinema aí que tem muito mais gente na equipe do que o Arábia. E o orçamento do filme total, que a gente ainda ganhou uma graninha de complementação de orçamento no final, no apagar das luzes, para pagar as dívidas que a gente tinha arrumado para finalizar o filme, no total é 600 e poucos mil. Não chega nem a 1 milhão, que é o orçamento de baixo orçamento do Mink, considerado, sabe? Sei lá, é tipo 10 vezes menos que Bacurau, sabe? Claro. 5 vezes menos que Aquarius, e tô falando desses que são mais famosos, né? E sei lá quantas vezes mais barato que um Tropa de Elite da vida, assim, sabe? Que é muito mais caro. Então é um filme de baixo orçamento mesmo, assim, sabe? É um filme pobre, um filme que só foi feito à base de muita dedicação das pessoas, sabe? Mas tinha mais estrutura do que o Vizinhança, tinha mais equipe do que o Vizinhança, até porque é difícil ter menos que o Vizinhança, que é um filme que não teve nenhum dinheiro, e só tinha 2 pessoas na equipe, e metade do filme eu fiz sozinho, filmei sozinho. Então, tinha mais. Mas, ao mesmo tempo, além de não ter muito, né, como eu disse, também não era essa estruturona toda, também não era um sistema industrial. A gente lidou com essa estrutura, como eu estava dizendo, com um método absolutamente não industrial, que é o que a gente descobriu que é o nosso jeito, que a gente mais gosta de fazer cinema. A gente escreveu o roteiro durante a filmagem, assim como no Vizinhança. A gente construiu o filme ao longo de um largo período de tempo. O filme foi se reconstruindo, a gente filmava, reescrevia, editava um pouco, descartava um pedaço, redescobria ali no material alguma coisa, voltava, filmava alguma coisa baseado na primeira etapa de gravação, montava mais, escrevia, repensava, voltava e gravava um pouco mais. E então, assim, nos 2 filmes tem uma mistura, né, que é o que tem a ver com o nosso processo, que é uma mistura muito grande entre as etapas de confecção de um filme. Ao contrário do cinema industrial, esse sistema fordista, que separa as etapas de produção muito bem, que concentra os esforços para ter melhor aproveitamento de recursos, que é um cinema orientado para evitar o desperdício acima de tudo. No nosso processo, no meio do João, a gente conta com desperdício. Não com desperdício financeiro, então não estou falando disso, tá? Porque a gente não é rico. Só desperdiça dinheiro quem é rico. Pobre só aproveita. Então a gente desperdiça as ideias, o esforço. A gente conta com que o erro faz parte da dinâmica do acerto, sabe? Que essas coisas, essas 2 instâncias não estão tão bem separadas. Então a gente mistura mesmo assim a pesquisa com a filmagem, com a escrita, com a montagem, mistura pré-produção e pós-produção, sabe? Tá tudo, o tempo todo tá acontecendo, assim, não tem essa coisa de vai filmar tudo aí depois eu vou à montagem. Escreve tudo depois que tiver todo o roteiro pronto, aí sim vai para filmagem. Não, a gente vai filmar com roteiro, ou um roteiro inacabado, ou às vezes sem roteiro, filma alguma coisa, durante o processo de filmagem vai se escrevendo alguma coisa ali, vai se reescrevendo as cenas. No caso da Vizinhança, era uma escrita menor, uma escrita mais simples. No caso da Arábia, não, tudo era escrito, mesmo diálogos, com linhas e texto, tudo determinado. A gente escreveu quase todos aqueles diálogos no set, escrevendo de manhã o que é filmar de tarde, escrevendo de noite o que é filmar de manhã. Ontem o portão ficou aberto de noite e quando acordamos o cachorro tinha fugido. Andamos mais de 1 hora para achar ele. Sua irmã está bem e finalmente consegui marcar a consulta com o ortopedista. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Seus amigos sempre perguntam de você quando me encontram. O Gabriel e o Diogo te mandaram um abraço. O menino da Aparecida foi preso na semana passada e quando eu ouço uma coisa dessa, fico aliviada de você estar em outro rumo. Já que você falou em cinema brasileiro, o Arábia tem pelo menos 2 ou 3 grandes homenagens, né, que a gente consegue perceber.
Uma que eu acho que está ao longo de todo o filme é o São Bernardo, né? Do Hirschman, né? Aqueles planos super abertos, né? Tem cenas realmente que fazem a gente lembrar muito. E quando o filme chega no seu último plano, aí é certeza, né? Que é uma grande homenagem, né? Mas tem também o João Batista, né? Aquela cena da leitura da carta, né? Do homem que virou suco, né? Como é que é isso? Isso é mais seu ou do João, dos dois? E se vocês... Também como é que foi essa questão de fazer essa homenagem tão bonita, no fim dos contos, e tão autoral, tão de vocês, né? E é uma coisa que permite esse diálogo, né? Que já foi tão falado sobre a Arábia, né? A volta desse proletariado, né? Como figura de destaque, né? Dessa leitura desse Brasil no cinema. Uhum. Não, sem dúvida, não dá para. Tem outros ecos também, né? Do filme com relação ao cinema brasileiro. O São Bernardo é incontornável, claro, não tem que dizer. Tá, é uma influência, sim. Acima de tudo, o Leon é uma grande influência, sobretudo para mim. Com certeza o João gosta bastante, também é evidente. A cinematografia do Leon também é importante para o João, mas para mim ela é fundamental. Sim, claro que Glauber é incontornável, né? Glauber é um dos maiores de todos os tempos, mas eu acho que o meu cineasta favorito do Brasil é o Leon, assim, dos filmes dele, da visão, da conciliação entre cinema e política, entre rigor e proposta, entre compromisso e um duplo compromisso, compromisso com a verdade, com o engajamento político, ao mesmo tempo compromisso com a mais rigorosa construção artística possível. Isso me inspira bastante, e o Leon é um gênio, assim, um sujeito que eu acho que tem até menos reconhecimento do que merecia pela cinematografia que construiu no cinema brasileiro. E o São Bernardo, quando a gente já pirava no filme antes, tal, e as coisas foram meio que também ficando parecidas aos poucos, sabe? Não foi tipo deliberado, nossa, vamos fazer filme parecido com São Bernardo, sabe? Começou muito como uma inspiração longínqua, no sentido de pegar as coisas pelo contrapé. Assim como o São Bernardo pega aquela experiência literária do patrão, né? E é um patrão diferente, assim, são uma série de contrapés, né? É o patrão, é o capitalista que escreve, mas é um capitalista de origem pobre, mas é um pobre que se desumaniza mais do que o mais desumano dos patrões. E aí, isso era muito interessante para a gente, isso nos inspirou a pensar um pouco esse personagem, que é deslocar as identidades. Não é porque o patrão, não é porque é pobre que tem que ser sofrido, o pobre pode ser cruel, pode ser ruim, principalmente quando tem contato com o dinheiro. E não é porque é patrão que não escreve, não é porque é escritor que não é patrão, sabe? Pegar um pouco pelo contrapé. E esse contrapé nos inspirou a compor o Cristiano, pensar nesse sujeito que não é porque é pobre que não pode escrever, não é porque é operário que não pode pensar, não é porque é um cara bom e oprimido que não pode ser um filho da puta a ponto de matar alguém na estrada e deixar o corpo lá, sabe? Então, assim, isso inspirou a gente a pensar um pouco no personagem. O plano final acabou sendo um eco, assim, mas nem era o plano final que a gente tinha pensado, por exemplo. Foi na montagem que a gente colocou, a gente pega, inclusive, né, um momento diferente daquela cena do atropelamento, é o mesmo plano, outro take, né, da mesma cena, a gente deslocou lá na montagem e pareceu um bom encerramento. Quando a gente viu, foi, porra, claro que vai parecer São Bernardo, mas aí agora foda-se. Mas você usou fade, né? Porque eu acho que ele levou umas 8 horas para fazer aquele plano lá, né, do São Bernardo. Sim, né? Você usou fade, porque até porque é uma fogueira, né? Não é uma vela. Né? Sim. Ia ser um pouco mais difícil esperar a fogueira apagar. Era mais difícil. Ela demorava bem mais para apagar, então a gente teve que apelar ali. Mas, além disso, assim, do São Bernardo, né, um eco importante do cinema brasileiro para a gente é o Aloysio Raulino. Então a gente chega no Homem que Virou Suco acima de tudo pelo Raulino, que é fotógrafo do filme do João Batista. E a gente é muito admirador do cinema do Raulino. O João trabalhou com o Raulino no filme do Thiago Mata Machado aqui em Minas. O João teve uma amizade, conviveu com o Raulino. Convivi pouquíssimo com o Raulino, só tomei 2 cervejas com ele em BH. Foram incríveis e memoráveis, inesquecíveis para mim. Era sempre um prazer, um troço iluminador estar perto do Raulino mesmo, sabe? E a gente é admirador demais do cinema do Raulino.
essa devoção dele aos rostos pobres, esse jogo aberto entre a câmera e quem é filmado, essa devoção mesmo, sabe? A vida dos excluídos e ao rosto dos excluídos que tem no filme do Aloysio Raulino é muito inspirador pra gente. E a gente gosta muito, eu adoro o Hirosuke, gosto muito da filmografia de João Batista, até certo ponto. Depois ali dos anos 90, pra mim a coisa deu uma degringolada. Mas eu admiro muito os primeiros filmes do João Batista. Mesmo, acho que o Ilcinho Galileia, Doramundo e Homem que Virou Suco, uma tríade sensacional. Sensacional. Mas a gente reconhecia muito o Raulino naquele plano também. Nessa câmera do Homem que Virou Suco, sabe? E aí a gente se inspirou muito em Aloysio Raulino nessa cena e talvez em outras também, porque é uma inspiração que está o tempo todo, assim, né? Eu lembro quando a gente estava vendo o material do Vizinhança e Raulino estava vivo ainda, mas a gente já pirando muito com ele. Quando eu filmei a cena dos meninos dançando funk na casa do menor, tá? Eu lembro que o João viu e falou assim, porra, essa câmera tá boa, essa o Raulino ia aprovar. E tem outras conexões, né, com outros filmes gringos aí também, ou umas conexões mais misteriosas, que não são muito visíveis no filme, né, mas que pra gente foi legal de ver e discutir durante o processo, como o filme do Peter Bogdanovich, o Last Picture Show, que é um filme lindo, que a gente viu juntos, conversou, e foi muito bom ter visto. De alguma maneira, para mim, resta alguma coisa ali, mas não tem nada a ver em termos materiais direto, né? Também tem um filme que foi muito importante, assim, para a gente ter visto. Acho que aí tem ecos mais diretos. Talvez seja, estou entregando talvez a maior referência, que é um filme do Hermano Holme, Os Noivos. Passei 1 ano, 4 meses e 26 dias na cadeia. E foi lá que eu conheci um companheiro muito importante para mim, o Cascão. Tem uns 2 que tem anilha no pé aí. Pode crer. É um jeito de se sentir um pouco livre, né, velho? Você tá ganhando uns pontos com Deus. Deus? Será que ele ainda lembra de mim? Tem um dado que é comum aos seus 3 últimos filmes, que é a figura, o papel, esse dado que é o sistema prisional. Né? É algo que você se interessa, você vê uma relevância, você se preocupa, né? Digo, claro que tem a questão do Aristides, né? Eu sei o quanto li, né, na imprensa, o quanto vocês batalharam mesmo, né, para ele poder trabalhar. Mas isso sempre, você sempre tem uma preocupação com isso, ou foi algo que foi crescendo, ou também vem do próprio bairro nacional, disso ser uma figura constante? Como é que é a questão da prisão, né, no seu trabalho? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem uma mistura, né, de origens que me levam até esse universo, sabe? No caso dos filmes, em primeiro lugar, é evidente que vem dos atores. Na própria vida, né, do Juninho, do Neguinho e do Fael, eles passaram pela prisão em algum momento. E todas as passagens foram experiências muito determinantes na vida deles, assim, sabe? Muito significativas e algo que formou, assim, a memória de todos eles. Então me parecia uma experiência muito forte para eu ignorar ao fazer filmes com eles, né? Outro aspecto, né, que me leva até isso é a experiência em periferia. A relação, né, a presença da experiência do cárcere, ela é muito comum e muito marcante na periferia. E ela, sabe, muitos amigos, pessoas que eu conhecia acabaram caindo na cadeia de algum momento ou passando por lá por algum instante, sabe? E eu sacando também, vivendo em periferia, que a experiência na cadeia, ela define muito da identidade e da presença da pessoa no bairro, sabe? Em primeiro lugar, nem que seja como um rechaço,
porque na periferia é importante para muita gente separar quem que é trabalhador de quem que não é trabalhador. O sujeito que é trabalhador, ele exige, tem até ver um pouco dessa demanda por segurança da periferia, né? Que é a indignação de que todos na periferia sejam tratados como bandido, sendo que na periferia tem muito trabalhador. A periferia tem uma dinâmica, tem essa dinâmica de diferenciação entre o trabalhador e o vagabundo, ela é muito fundamental. Ela é muito fundamental. Ela define identidade, define caminhos, define escolhas, define amizades, define relações entre as pessoas, define, sabe, amizades. É muito fundamental, sabe? E eu fui sacando como que esse jogo opera e como tudo que está por trás dele também, de perversidades, de hipocrisias, de linhas tênues, saca? Tudo que está um pouco ao redor dessa definição. E a experiência na cadeia, ela é um elemento muito fundamental para essa distinção. Quem passou pela cadeia vai ter muita dificuldade de ser visto como trabalhador, sabe? É muito difícil ocupar outro campo quando você já passou pela cadeia. A cadeia, de alguma maneira, ela sela uma identidade na periferia. E o sujeito, ele é vagabundo. Ou aí, para poder cruzar para o outro lado, o cara tem que passar muito tempo fora, entrar numa igreja, mostrar aí uma reabilitação mesmo, sabe? Então, a experiência que eu sacava também que era fundamental. Ela definia que campo ali da sociedade, né? Que campo ali do tecido social o sujeito ocupava, sabe? Então ela definia muito a identidade. Eu lembro, por exemplo, assim, de uma... E ela funciona de vários níveis, não é só que a galera do bairro, ou a pessoa, ou evangélico, ou moralista rejeita. São vários sistemas de rejeições e de identificação da cadeia. Eu lembro, e a polícia é um elemento fundamental disso. Eu lembro de uma vez a gente estava tomando um no boteco, durante vizinhança, nem estava filmando esse dia, a gente foi só tomar um mesmo, e aí rolou uma batida. E aí eu tomei a batida também. Lá, fiquei lá no murim, né? Mas é batida geral, né? Certamente os caras não estavam atrás de mim, atrás de outra coisa. E aí foram lá, pegaram o documento de todo mundo, pega identidade e tal, e vai lá bater no rádiozinho, né? Pra ver o que tava pegando com os nomes de cada um. E, bom, a minha me devolveram rapidaço, obviamente, sem nem se bater no rádio, provavelmente não. Só que com a do Juninho, cara, foi difícil, assim, eles botaram o Juninho de lado, foram ligar no rádio, falando, passaram um tempo e tal, e aí depois liberaram ele e foram devolver a identidade de todo mundo. Devolver a identidade e o policial fez questão de anunciar, depois da batida, que assim, não, pode ficar tranquilo, volta vocês para os seus bar aí, que tá todo mundo limpo, de menos 157 ali, e aponta para o Juninho. Então, assim, você vê que tem a dinâmica da diferenciação, a própria polícia está operando e como é que os caras estão jogando com esse valor de que a passagem, de que o BO, ele define identidade, ele define quem que a pessoa é. Os caras fazem questão de anunciar para todo mundo que, ó, tem um 57 aqui, saca? Pra galera saber que, opa, tem alguém aqui que tem passagem, tem alguém aqui que já teve pelo mundo, passou pelo mundo do crime, alguém que já teve na cadeia, sabe? Então, assim, é muito definidor, saca? É um negócio importante pra cacete na dinâmica de periferia, saca? É uma marca, é um estigma. É um estigma. É difícil de superar, sabe? Então, isso também me ajudou a pensar e me sentir atraído por pensar isso nos filmes, porque é isso, né? A gente está falando da periferia, falando de gente pobre, falando dessa massa de excluídos do Brasil, que é gente estigmatizada. É gente que parece que tem uma letra escarlate na testa que determina para qual caminho que a vida vai, sabe? E isso é muito pesado, isso para mim é exasperante, isso é desesperador de viver num país que tem gente que está com o destino marcado no nascimento e que a vida e a presença em sociedade é uma reiteração constante dessas marcas. É um estigma, é uma marca que corrobora a marca da pobreza, a marca da exclusão, a marca da nascença, sabe? E vai definindo a vida, vai definindo a experiência até a morte, entendeu? Então me interessa, fazendo os filmes que eu estava fazendo, devotado a esse universo, a essas vidas, é fundamental falar da cadeia, né? Fundamental falar dessa experiência, sabe? Do quanto que ela define. Pudemos conhecer melhor o pensamento por trás dos filmes de Afonso Shoa, aqueles que ele fez e certamente aqueles que ele ainda fará. A gente gostaria de agradecer imensamente a atenção e o carinho do Afonso nessa entrevista por Cineclube Mimese.
Se você quiser saber mais sobre a programação das sessões do Cineclube, basta acessar a página no Facebook, que está aparecendo aí no rodapé da sua tela. Espero você lá.